Olá, sejam bem-vindos. No vídeo anterior, começamos a nossa incrível viagem pela Itália, passando por lugares espetaculares e, claro, maravilhados com a comida. Pouco a pouco, fomos entendendo como é viajar de carro pela Itália e nos surpreendemos com muitas coisas pelo caminho. A nossa jornada começa com uma parada estratégica, afinal, até para passear a gente precisa se organizar. Lavando a roupa, fazendo o povo não pendura as roupas nas janelas aqui na Itália. Pois é, aqui faça como italiano, né? E nós estamos no estacionamento. Mas aqui é só para motorhome, parece. Então só vem andar com o cachorro aqui. Então nós estamos aproveitando que tem água, né? E o dia tá de sol, porque amanhã vai chover. Aliás, vai chover acho que é para sempre agora, né? É, até acho que março. Então vai, o toldo ele tem múltipla utilidade. Nós estamos aqui já 2 noites, nós vamos ficar hoje aqui também. Aqui é um estacionamento municipal para camper. Até que não tem muita gente. Lá, ó, tá vendo aquela casinha ali, aqueles 2 postezinhos azul? Ali tem água, aquela casinha para a gente esvaziar o banheiro. Então estamos aproveitando que achamos esse lugar aqui bem legal para ficar. Pra dar um jeito na casa e dar uma paradinha, né? Que é preciso, às vezes é preciso. Não é só passear, né? E aproveitamos também a tal da área sosta para fazer arte, literalmente. Nós vamos tomar banho aqui dentro. Ah, bom. Tchau. Estamos tentando fazer o teste do banho. Tá aqui esquentando, tem panela de água, o Nemo tá só esperando. E a minha esposa tá aqui com a nossa invenção. Já tô fazendo minha química das minhas coisas. Então aqui, ó, esse aqui é o dreno. Tá vendo? Vai cair para fora. Nós vamos tudo melhorar. Mas aqui tá a parte de baixo que tá bonitinha. E aqui o chuveiro, ó, dentro do carro. Vai dar tudo certo. Vai. Vou tomar um banho gostoso. Só que nós estamos agora na... Vou arrumar meu cabelo que tá um sebo nojento. Ai. Cara, que é isso? Nós estamos no meio da praça. Olha, não é fácil às vezes, viu? Mas vai legal, vai ficar bom. Aqui, ó. Isso aqui é só aprimorar. Tomar banho dentro de uma Defender é para poucos. Nós vamos fazer isso aqui dar certo. Vamos lá. Ele tem que esticar também. Mas tá aqui, ó. Tá jóia. Vai ser o teste. Tem parede com zíper, tá vendo? Porta. A porta, é verdade. A porta tá pendurado lá em cima. Se o povo usa na van, nós não vamos usar na Defender? Não fica mostrando. Depois do banho você mostra. Porque nós estamos É o num antes. estado deplorável. É o antes e o depois. É o antes e o depois, tá? É pra ver que dá certo e dá mesmo, ó. Tá lá, tá testando agora, né? Tá aqui no sarcófago. Você não vai molhar tudo aí. Você fechou a porta da frente? Fechei. Então peraí, deixa eu dar a volta. Olha lá. Teoricamente tá funcionando, hein? Oh, meu Deus do céu. Tá funcionando? Não sei, tá saindo água aqui não. Não? Não. Eu também ainda não molhei. Então tá, vamos lá. Banho efetuado com sucesso, né? E são com Cabelinho, ó. Ó. Banho lindos. Nós vamos passear na cidade limpinho. Santa Maria, Capua Vetere parece bem tranquila, mas em outros tempos já foi palco das lutas de gladiadores e uma importante cidade da Roma antiga. O bem conservado anfiteatro Campano só é menor que o Coliseu de Roma. Foi aí que o famoso soldado Espartaco foi treinado e comandou a maior revolta de escravos contra o Império Romano. A nossa principal luta em Capua Vetere era resistir todas as tardes ao mercadinho perto do estacionamento que vendia pão fresquinho e essa mortadela cortada fininha e super cheirosa. Estou realizando um sonho de anos. Comer um pãozinho com mortadela. Agora eu vou fazer um chocolatinho quente e ataca!
dirigir pela Via Ápia Antiga, conhecida como a Rainha das Estradas, é uma viagem no tempo. Esse trecho, que está dentro do Parco Regionale dell'Appia e liga Roma a Capua, foi construído em 312 a.C. Seu calçamento original de pedras tem marcas históricas e é um dos caminhos mais antigos e famosos do mundo. Ao longo da estrada existem vilas, túmulos, catacumbas e monumentos. Bom para começar a entender como as coisas funcionavam por aqui, nessa época tão importante na história da humanidade. Olha que legal, isso daqui era um anfiteatro. E aqui tinha corrida de carruagem. E desses dois lados aqui atrás, acho que pelo que está falando aqui, tinham até 10 mil espectadores. Então a arquibancada era lá, tem arquibancada aqui e as carruagens ficavam correndo aqui em volta. Esse daqui são os dois, duas torres da entrada, né? Aquela lá e essa daqui. Que teoricamente são essas duas aqui, ó. Bem doido, né? Correndo de carruagem aqui, ó. E minha esposa já pisou no cocô. Tá limpando o tênis, pisou no cocô. Já para dar sorte com 52, não? É que hoje é aniversário dela. Ah, mas a gente fala que é cocô, que é para dar um tchan no seu vídeo. Bonito, né? E lá dentro tem um mausoléu. Então vamos passear mais. A grandeza de Roma passa pela Via Ápia. Foi por ela que o Império Romano se expandiu e integrou outras regiões da Itália e impulsionou o comércio. Quem passa por aqui não percorre apenas uma estrada, segue por um trajeto milenar por onde a história dos romanos avançou pelo mundo, ligando o presente à memória da Roma antiga. As construções que atravessaram o tempo despertam o nosso imaginário, num passeio incrivelmente agradável e surpreendente. Nós passamos 2 noites bem tranquilas aí na Via Ápia, que mesmo estando dentro da cidade de Roma, fica um pouco afastada e foi o único lugar que nós encontramos grátis, seguro e permitido para dormir. Um ponto de partida perfeito para conhecer a impressionante capital italiana e mais um acampamento lendário para a nossa lista. Tá bom, vamos ver o Coliseu. O detalhe é esse, ó. Negocinho para vazar o óleo debaixo do carro. É na impactante primeira vista do Coliseu que a gente se dá conta de onde realmente estamos. Entrar ou não, vai de cada um. Para nós, chegar até aqui dirigindo nosso próprio carro já foi grandioso. Construído no século I d.C., o Coliseu representa o poder do Império Romano e também suas barbáries. Lutas até a morte, combates entre homens e animais eram considerados entretenimento. Roma é um museu a céu aberto, que reúne vários pontos turísticos importantes do mundo, onde se atravessa séculos em poucos passos, num mix de modernidade e passado. Segnare il passo. Guarda. Comandante Frontini. Pronto.
cheia a fonte. Espia. Fontana di Trevi é outro grande símbolo de Roma. Dedicada a Netuno, o deus dos mares na mitologia romana, ela é o fim de um antigo aqueduto ainda em funcionamento. Segundo a tradição, quem joga uma moeda na Fontana di Trevi garante seu retorno a Roma. Mais de 1 milhão de euros são retirados da fonte todos os anos e são destinados à caridade. Dá até um susto quando a gente chega e vê tanta gente em volta da fonte, que realmente é linda. Mas tirar uma foto sem ninguém do lado é impossível. Chegar perto, um desafio. Afinal, Roma recebe cerca de 22 milhões de turistas a cada ano. E para alimentar todo esse povo, coisa boa para comer não falta. E para passar vontade também, porque Roma é uma cidade bem cara. O Vaticano é o menor país do mundo e está dentro da cidade de Roma. Independente de religião, e estando aí é quase obrigatório conhecer o principal núcleo da Igreja Católica e residência oficial do Papa. A praça e a Basílica de São Pedro, os museus do Vaticano, formam um patrimônio espiritual e cultural. Obras de artistas famosos, como o teto da Capela Sistina, pintada por Michelangelo, importantes esculturas de figuras bíblicas e uma arquitetura impactante funcionam como uma oração visual. Com somente 44 hectares e uma pequena população formada por religiosos e guardas, possui seu correio, bandeira e moeda própria. A Guarda Suíça, que protege o Papa desde 1506, é o exército mais antigo em atividade. O Vaticano também é um lugar que gera reflexões, onde valores como humildade e desapego são pregados e, ao mesmo tempo, abriga uma riqueza imensa. Outro ponto complexo é a contradição entre religião e ser um Estado com poder político e econômico. Mas tudo isso não anula sua importância de fé, história e arte, sendo um dos lugares mais influentes da humanidade, onde milhares de histórias pessoais se acumulam ao longo do tempo, criando um espaço carregado de energia espiritual, de onde é impossível sair sem a sensação de ter tocado algo maior. Existem muitos meios de se locomover por Roma, mas definitivamente o melhor deles é a pé. A cidade tem tanto que ver e tantos detalhes que é impossível não se encantar. É um privilégio caminhar pela sua história, porque Roma ensina que o tempo passa, mas a verdadeira essência não desaparece. Passamos um dia inteiro caminhando e nem percebemos. Quando a noite cai, a cidade ganha essa atmosfera charmosa e acolhedora. A vontade é de passar olhando tudo novamente. Ir embora de Roma é aceitar que muito ficou por ver. Acho que é melhor jogar a moedinha lá na fonte, viu? Talvez esse seja o preço do convite para voltar. Depois de uma novela para encontrar esses pneus, estamos aqui. Encontrando aqui perto de Roma. E até que enfim vamos trocar, porque olha, difícil encontrar esse pneu por aqui, viu? Já fazia um tempo que precisávamos trocar os pneus. Tentamos na Turquia, na Grécia e nada. Até que encontramos o Damião. Gente finíssima que resolveu nosso problema. O que é isso aí? Balanceamento com esfera. Nunca vi isso aqui. Deixa eu ver a marca. Magno. Que isso? Ele joga isso aqui dentro do pneu. Legal, né? Uau! Sim, claro. Aí andando com isso aqui, vai despedaçando.
Tava um pouco ruim o pneu. O Step, que nunca pôs no chão, mas é de 2006. Tem 18 anos, Step. Prontinho, de sapatos novos e garantia de muitos quilômetros mais em segurança. A Pirelli não. No, Pirelli está bem. Sim. Estamos aí. Agora uma foto junto Aqui afuera. Sempre, em qualquer lugar do mundo, tem gente disposta a ajudar. Saindo de Roma, estávamos um pouco ansiosos, porque íamos receber visitas. Nosso encontro estava marcado a 350 quilômetros de distância e ainda tínhamos alguns dias para chegar. O tempo parecia que não ia ajudar, mas a linda Pitigliano estava no nosso caminho e mesmo com chuva deixamos o carro no estacionamento e fomos explorar. Oi? Olha a cachoeira lá. Pitigliano está na Toscana. Foi construída sobre uma imensa rocha vulcânica e já foi uma comunidade judaica. Preserva costumes, culinária, tranquila e autêntica. Uma verdadeira imersão na vida italiana. Andar nessa cidade é como voltar no tempo, onde qualquer portinha é uma descoberta. E garantia de encontrar pessoas com um sorriso no rosto e muita simpatia. Essa barbearia é do Fernando. Olha que coisa linda. Di dove sono? De Brasil? O Brasil. Brasília? Brasil. Depois que a chuva parou, hora de dar aquela última olhada no visual incrível de Pitigliano. Até a cachoeira que estava escondida apareceu.
A estrada lá embaixo era um convite para a gente começar a descobrir a Toscana, uma das regiões mais bonitas da Itália. E foi só cair na estrada para a gente ter certeza disso. Quando parecia que não dava para relaxar mais, chegamos em Satúrnia, na província de Grosseto, um lugar maravilhoso. A Cascata del Mulino é uma cachoeira termal natural, um spa ao ar livre. A água em torno de 37 graus convida a gente para um momento de relaxamento total, não importa a época do ano. E o melhor, é grátis. Um lugar simples, muito bem cuidado, um espetáculo da natureza. Tudo em volta é bem bonito e interessante. Água quentinha para todo lado. O único problema é o cheiro de enxofre, que é bem forte e fica na roupa, na toalha, nos cabelos por um bom tempo. Mas quem liga para isso num lugar tão espetacular? Como a gente está na Toscana, hoje eu estou fazendo uma linguiça toscana. Então depois nós vamos contar qual foi o resultado, se é boa ou não é. Deve ser. Vou mostrar. A cara tá ótima. Ó. E o cheirinho também, né? E a fumaça dentro do carro também. No estacionamento da IKEA. Ficamos de estacionamento em estacionamento esperando a hora de encontrar nossas visitas. Recebendo visita em casa. Quando as pessoas escolhem usar suas preciosas férias e voar para tão longe para te visitar, é porque esses amigos são no mínimo especiais. Isso, agora que a luz ficou melhor. Ui, caiu aqui. Pega aí, Viviane. Quem disse que não cabe, né? Cabe. Cabe? Claro que cabe. Cabe. Aqui, ó. A Fabi e o Marcelo são nossos amigos de muitos anos. E ver o plano que nós fizemos juntos se tornar realidade foi um momento inesquecível, que começou em Pisa e se estendeu por vários dias de diversão em lugares lindos e, claro, com muita comilança. Você não tem aqui anticorpos, amigo. Você não teve Vai, agora tem que ser aí, trabalho em equipe, aperta os azulzinhos, empurra. Não teve anticorpos, não? Sim, acho que você está na privada, Guilherme. Quem disse que não dá, né? Claro que dá. Agora, pera, vamos Ficou no buraco do gato. A Fabiana mais pra frente, você tá certo aí. Mais pra frente, mais pra... Aê! Vai. Il sabato c'è, ovviamente fanno la girata, partono in 8 per paese, chiudono di via Pericciò perché il cordone delle Vespe. É que nem biju, delicioso. Quelli che sono fuori iscrizione che vanno su dietro gli amatori. Pisa é mais que a famosa Torre Inclinada. É uma cidade universitária bonita e interessante. O importante Rio Arno, que corta Pisa, já foi rota comercial, inspiração artística e causador de enchentes devastadoras. Ligando Pisa a Florença, esse rio tem várias construções históricas nas suas margens. A torre fica na Piazza dei Miracoli. Por causa da falta de estabilidade do solo, ela já começou a entortar ainda na construção. Levou quase 200 anos para ficar pronta, o que ajudou o solo a se acomodar. Tem 56 metros de altura e 294 degraus até o topo, e já teve risco real de colapsar. A torre, a catedral e o batistério formam um complexo arquitetônico patrimônio mundial da Unesco e um dos lugares mais fotografados do planeta.
No fim, a torre ficou famosa pelo seu defeito, para provar que nem tudo precisa ser perfeito. Muitas vezes basta ser único. Olha, as pessoas mortas de fome. Antes de ir para qualquer lugar, o turismo de supermercado tem que fazer parte, né? Olha. Farofa no mercado. Hã? Agora eu fiz igual o Debbie Lloyd, eu pus a língua aqui. Olha isso. Essa faquinha aqui, ó. Tartufo. Oh, meu Deus. Essa faquinha que eu achei não. Decidimos dar uma escapada da Toscana para conhecer Cinque Terre, um conjunto de 5 vilarejos ligados por trilhas, trem e mar na Ligúria. Pena que não fizemos o passeio de trem, que esse sim vale muito a pena. E de carro não foi a melhor escolha, porque o melhor desse lugar está nas encostas, que na maioria das vezes não é acessível de carro. Mesmo assim, aproveitamos o que deu, passamos um dia muito agradável e conhecemos um pouquinho desse que é um dos lugares mais bonitos da Itália. O passeio de trem ficou anotado para a próxima. Olha, eu gravei. Olha, assim são as manhãs, né? Nós adoramos ter companhia e viajamos sempre com outros viajantes. Com eles seria uma viagem um pouco diferente. Eles passavam as noites em hotéis ou Airbnb, fazíamos as refeições juntos e nos acomodávamos todos no carro para passear. De volta à Toscana, fomos conhecer Lucca. Famosa pelas muralhas medievais intactas, Lucca é gostosa para caminhar e cheia de charme. Dentro das muralhas está seu verdadeiro tesouro, um lugar que dá uma sensação acolhedora como uma cidade que abraça. A praça principal tem esse formato arredondado porque já foi um anfiteatro romano, mas hoje cercada de prédios, cafés e restaurantes com lindas ruas de pedra, preserva um lado tranquilo onde o turismo existe, mas não engole a cidade. O centro histórico mescla o moderno e o medieval, o que dá uma cara de lugar despojado e interessante de explorar. Olha que bonito. Olha aqui o tanto de pistache. Capricha, capricha no pistache, hein? Olha, grazie. O que é isso aí? Você falou? Rola do Hulk, a no- Mas parece a rola do Hulk. Ó. Não é? Aí. Lucca foi a porta de entrada para a gente começar a ver o melhor da Toscana. A silhueta de San Gimignano, vista à distância, mostra que aqui colinas não são só colinas, são cenários. As torres medievais já não representam poder, contam uma história. Nos disseram que San Gimignano era uma das cidades mais bonitas da Toscana. Já começávamos a acreditar. Vê-la assim vazia no fim de tarde, com essa luz perfeita, também colaborou para isso. Hai un cornetto molto croccante ed
Pode ir lá. Do pratinho Do morto de do fome. morto de fome, tá de sangue. O morto de fome. Não, é seu, ué. O meu tá aqui. O meu tá Acho aqui que eu vou vazio. dar- Acho que eu vou dar o Morto de primeiro fome. pratinho pro motorista. Eu acho Não, que o motorista pode. merece. Ele merece. Motorista, motorista, olha o poste. Olha o pai. Não, olha os Não é italianos. Olha os italianos. Com previsão para um dia de chuva intensa, por que não um descanso do carro? E com estilo, viu? Toma a cara da riqueza, hein? Vou até escolher um buraco aqui. Aqui. Aqui eu tô filmando vocês. Ê, vida ruim, né? Disseram que eu estava numa pior. Se isso eu estava numa pior. Porra! Cervejinha? Sim. Filmar minha esposa cozinhando. Oi, pessoa, tudo bem? Olha. O que é isso? Carne. Rapaz. Ah, já vim até com. Eu nem imagino o que tem dentro, mas vamos fazer. Qual vai ser o menux? O menu vai ser macarrão, a bolonhesa, de Bolonha. E carne, que a gente não sabe o que é. Isso é carne de porco? Eu acho que tem linguiça dentro. É linguiça. Panceta. Isso aí. Com aquela vista, né? Tem coisa que a gente tem que comemorar, né? Pega aí. Hã? Pede, né? Pede, faz favor, vamos dar um brinde aqui, que nós estamos firmando isso. Olha. Escolhemos visitar Pienza, parada obrigatória em roteiros pela Toscana, principalmente pela extraordinária vista panorâmica do Val d'Orcia, uma das paisagens mais icônicas da Itália. Se tem uma região enlouquecedora para quem gosta de queijos, vinhos e boa comida, é essa. Pienza é sinônimo do pecorino, um queijo de ovelha renomado feito com leite de animais criados nesse vale, onde os pastos são ricos em ervas aromáticas, o que influencia diretamente no sabor e qualidade do queijo. Os aromatizados, curados com feno, folha de nogueira, vinho, cinzas, são especiais. E acompanhamentos para essas delícias não faltam. Montepulciano e Montaltino, pequenas cidades vizinhas, são gigantes produtoras de vinhos prestigiados. Por isso, essa região tem uma quantidade enorme de restaurantes, que juntam todas essas maravilhas na mesa. Acho que passar vontade vendo tantas coisas boas fez mal para esse povo. Escolher o que visitar na Toscana é uma tarefa muito complicada. Primeiro que dirigir no meio dessa paisagem já é uma atração. Os vinhedos da região de Chianti produzem um dos vinhos mais tradicionais e conhecidos da Itália. E as vistas são fantásticas.
como nós somos um tipo diferente de turista, incluindo nossos amigos que queriam viver uma experiência mais rústica, se podemos dizer assim, fizemos nosso lanchinho antes de visitar esse lugar. Greve Chianti é o centro comercial de toda a região, base para visitar as vinícolas, degustar e para quem quiser comprar vinhos, superfaturados, é claro. O clássico Chianti, com a garrafa envolta em palha, tem uma história curiosa. Em 1716, um duque delimitou oficialmente sua área de produção. E até hoje, o vinho só pode usar esse nome se seguir essa antiga regra. O galo negro no rótulo garante a sua origem. Desde 1716 o vinho. Basta ir uma garrafa. Tem uma garrafinha lá de 109. Aí. Então é isso aí, acabamos a Chiantiana, que é a estrada bem lindinha, que acaba aqui nessa vila. Maquininha de vinho, ó, pra você provar, que estão todos os rótulos, aí você põe o tanto que você quer. E aqui tá os preços. Ele te dá a taça. Olha que legal isso, hein? Vamos ver. Tudo. Mesa do açougueiro de 1780, é isso? Essa foi usada dessa de 780 a 1956. Vamos ali dar uma espiada no que tá explicando. Aqui, ó. Antica Maceleria Falorni. 1806. Falorni começou como um açougue e se transformou em referência de carnes curadas internacionalmente. Também funciona como enoteca e espaço degustação. Para provar, Finocchiona, um salame com erva doce carro-chefe da casa. A comida aqui vai para outro nível. 50 € num bistecão desse não é para qualquer um, não. Mas a gente se contentou com um cafezinho e essas delícias para fechar o passeio. No ranking de cidades grandes e bonitas, Florença ou Firenze com certeza aparece. Para estacionar foi uma missão quase impossível, mas valeu o esforço. A Ponte Vecchio é um dos símbolos mais famosos de Florença e a mais antiga da cidade. Foi construída na Idade Média e durante a Segunda Guerra foi a única de Florença que não foi destruída, o que reforçou seu valor histórico. As construções sobre a ponte já serviram de moradia. Hoje é praticamente um shopping de luxo suspenso, abriga lojas sofisticadas e joalherias. E só para constar, esse é o mesmo rio Arno que nós vimos lá em Pisa. Desde a Piazzale Michelangelo é possível ter vistas incríveis da cidade. Só assim dá para ter a real dimensão do quanto essa cidade é linda. Florença foi o berço do Renascimento, um período que marcou a transição entre a Idade Média para a Idade Moderna. Famílias ricas financiavam artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo, o que mudou a forma do mundo ver a arte, o conhecimento e o próprio ser humano. Florença se transformou numa cidade-museu, símbolo de cultura. Piazza del Duomo reúne as construções mais impressionantes da cidade. A Catedral Santa Maria del Fiore e sua grande cúpula influenciou a perspectiva na arquitetura. O Batistério de São João, com suas portas de bronze, é um dos edifícios mais antigos de Florença. E o Campanário de Giotto, a Torre do Sino, é famosa pelos lindos detalhes em mármore colorido. Juntos, todos criados por artistas renomados, formam o coração religioso e artístico de Florença.
Já que a bisteca alla fiorentina, aquela de 50 euros, não coube no nosso bolso, melhor encontrar outras opções, né? Se essa mulher não comesse o tal lanche de tripa famoso em Florença, ela tinha um troço. Depois daí, nos despedimos da Toscana. E nos despedimos nesse vídeo também. No próximo, seguiremos conhecendo lugares imperdíveis e icônicos na Itália. Criando muitas memórias com os nossos amigos, vamos chorar na despedida, mas também nos alegrar com outros belos encontros. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui e ativar as notificações no sininho. Obrigada por nos acompanhar. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!